Alguém vai cair. Davi. Foi o Davi. Olha só. Tu veio com 3 pessoas, 4 pessoas na reunião. Tem gente que, de vez em quando, vocês falam assim, porque ah, porque tem muita gente. Não, gente, eu já dei aula para 50 pessoas, tá? E o 50 numa turma virtual, tá? 2 sétimos anos. E o Meet está preparado para 250 pessoas, então não é desculpa, é alguma pira dele, ele pira e daí ele faz isso, tá? Mas não tem porquê. Tu caiu porque o sistema falou, tá, Davi? Vou tirar alguém. E aí foi você. Então, na unidade 6, alguma pergunta da unidade 6? É um deve ser sobre o quê? Mustn't, as proibições e obrigações, e ausência de proibição, de obrigação, e os verbos que você usa ing e o infinitivo. O must e o must, eu não entendo na hora de colocar ele, onde colocar, quando, tipo, quando se tem alguma regra. Tem, assim, ó, o must e o mustn't, né? Mesma coisa, na verdade, né? Ele é um verbo que a gente chama de verbo modal, tá? O que é um verbo modal? O verbo modal, ele tem uma característica própria. Ele não é verbo de ação, ele não é um verbo de auxiliar, tá? Ele é um verbo que ele é por si só, tá? Ele tem uma característica em comum com todos os verbos que vão ser verbos modais. Aqui na página, vocês estão vendo a página 158, eu esqueci de dar o número da página. Para vocês é W32, W32. W32. Certo? Então, na W32, tem esse resuminho da gramática aqui, ele fala, né? O must é um verbo modal, que foi isso que eu falei, só que ele é qual a característica do verbo modal? Qual a característica do verbo modal? É ter... não tem infinitivo. Andrei, nós estamos lá na... Oi, Andrei. Nós estamos lá na página W32, lá no fim do livro. Tá? Ok. Uhum. Então, ele tem uma característica própria. Quais são as características dele? Ele não tem infinitivo. Então, não existe o verbo to must. Não existe. Existe somente o verbo must. Não existe o verbo to can. Existe o verbo can. O can vocês já conhecem, né? Can I go? Can I talk? Então, ele tem essas características. Ele não tem to, ele não tem auxiliar, ele não usa o auxiliar. Então, você usa o verbo... Qual é a regra que tu me perguntou, né, Arthur? Qual é a regra? A regra é colocar ele na frase. Certo? E ele... Só um pouquinho, só um pouquinho. Demi! Vai deitar. É que tá passando uma matilha aqui na frente e a cachorrada dos vizinhos e a minha ficam loucos. E aí eu tenho 5, né? Então, já viu. Mas não é aqui, eles já estão tudo quietos aqui. Tá? Então, assim, ó, ele não tem verbo, não tem auxiliar,
né? Ele vai na frase. Então, para eu falar assim, ó, eu preciso fazer isso. I must do it. I must do it. É uma obrigação. Eu tenho que fazer, tá? É uma obrigação. Como é que eu vou fazer a pergunta? Como eu disse, ele não tem auxiliar. Se ele não tem auxiliar, ele mesmo vai ter que se virar, né? E aí, como é que eu vou falar que eu não posso fazer? I mustn't do it. Tá? Eu não posso fazer. Então, o must é depois do sujeito na frase. O mustn't também, tá? O que ele, quando ele está afirmando, é uma obrigação. Eu tenho que fazer. Quando eu uso mustn't, é uma proibição. Eu não posso fazer. Certo? Então, quando na historinha eles deram o exemplo, you mustn't be late. You mustn't be late. Você não pode ficar atrasado. Não pode estar atrasado. Tá? É uma proibição. Não pode. Nós vamos sair 7 horas. Ah, eu cheguei 7h05. Perdeu o ônibus. Certo? Tá ok até aqui? Sim. Tá. Segunda coisa que existe no verbo modal é que não tem variação de pessoa. I must, you must, he must, she must, it must, I must, you must, you must. Tá? Não tem como no presente que você tem que colocar S na terceira pessoa, né? Então, se a gente tá falando no verbos normais, você fala I like, she likes, né? No verbo modal é I must, she must, it must, he must. Não varia nada. Então é só colocar. A regra é coloca ele na frase. Onde? Depois do sujeito. Certo? Para fazer a pergunta, como é que você vai fazer a pergunta? Hum? Como é que eu vou fazer a pergunta? Vai ter que inverter. Inverter. Não tem auxiliar. Exatamente, Andrei. Não tem auxiliar, então é must I, must you, must he. Inverte a ordem. Uhum. Ótimo, tá? Então, o bom do verbo modal é isso. Só cair na frase e era isso. Não tem. E aí, quando você vai negar, você nega colocando o not junto do must, né? Aí tem um aspecto que a gente tem que prestar atenção, que quando a gente nega uma ideia, ela vai ser negada sem criar um outro contexto. Por exemplo, eu gosto ou não gosto. É a mesma ideia, né? Gostar. Se eu falo eu me exercito ou eu não me exercito. É a mesma ideia, porém afirmativa e negativa. Quando você usa o must e o mustn't, ele muda de sentido, né? Você tem uma proibição no mustn't e tem uma obrigação no, na afirmação. Né? Então, e o must é uma obrigação. E o mustn't é uma proibição. Só um pouquinho, vou aumentar esse quadro, que agora eu vou precisar de espaço. Então, um sinônimo para o I must do it, que é uma obrigação também,
É I have to do it. I have to do it. E é uma obrigação também. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. I have to do it. Certo? Aí, se eu for pegar essa ideia do have to do it, eu vou usar na mesma linha do I mustn't. Se eu falar I don't have to do it, eu não tenho uma proibição. Se fôssemos partir do mesmo princípio, se o must e o mustn't, uma obrigação, outra proibição, o have to do e o don't have to do deveria ser obrigação e proibição também. Né? Afinal de contas, must e have to são sinônimos. Só que quando você fala I don't have to do it, é uma ausência de obrigação. Eu não preciso, eu não tenho que fazer, mas eu não estou proibido de fazer. I don't have to do it. Mas tu tá me proibindo? Não, então eu vou fazer. Tá. Né? Uma opção sua. Tá ok? Então, aquele aspecto que nós tínhamos falado ali, que está aqui embaixo do quadro, deixa eu só... Aqui, ó. O must e have to são sinônimos. Have a similar meaning. We use both forms to express a necessity or an obligation. Então, nós usamos ambas as formas para expressar uma necessidade ou uma obrigação. Mas, we use must to express an obligation that the speaker sees as necessary. I must finish this project for tomorrow. A obrigação vem do falante. We use have to express an obligation that is imposed on the speaker. I have to finish this project for tomorrow. Tá? Então, é uma pequena diferença linguística que eles estão dando aqui. Quem está mandando fazer é o professor, então eu tenho que fazer. I have to finish it. Certo? Aí ele fala, if you are not sure which form to choose, it is better to use have to. É melhor usar have to por conta do mais uso nos Estados Unidos do que must. Eles levam o must muito para o lado formal. Então, na Inglaterra, eles utilizam, sabe? Eles usam bastante o mustn't. Agora, quanto à negação, o mustn't e o don't have to. Mustn't and don't have to have different meanings. Quais são os significados diferentes? We use mustn't to say that it is prohibited to do something. Que vem a proibição que eu tinha falado. Don't have to say that it isn't necessary to do something. But you can do it if you want. Então não é necessário fazer algo, mas você pode fazer se você quiser. Ficou clara a diferença? João Pedro, Arthur, Davi, Andrei. O Arthur que tinha perguntado. Arthur, ficou claro? Quando que usa? Sim. Tá? Sim. Assim, ó. Eu fiz a explicação e eu li do livro para ajudar, né? Mas a explicação já tinha sido feita antes, porque eu não gosto... Se a pessoa fica assim, o Adriano leu. Não, mas eu li, primeiro eu expliquei. Tá. Pode ir, João. Primeiro eu expliquei de um jeito diferente, né? E aí depois a gente leu para reforçar. Porque senão pegar o livro e ler assim não é explicação. Certo? Então o must vai depois do sujeito. Mustn't também. Não tem auxiliar, então, para fazer a pergunta, eu inverto a ordem. Must I? Must you? Must he?
e não tem variação para nenhuma pessoa. Só coloca o must na frase. Né? Agora, quando você usar o have to, aí o have você tem que prestar atenção. Quando eu falo ele tem que fazer, he has to do it. Ele tem que viajar. He has to travel. Ok? Verbos terminados, verbos seguidos por outros verbos, né? Então, o verbo que estão sendo escolhidos aqui são verbos que expressam. Ele quer participar da aula, mas não, né? Os verbos que são escolhidos aqui são os verbos que expressam opinião. Eu gosto, não gosto, eu me importo, né? Alguns deles, né? Ou esperança. Eu espero, eu tenho um objetivo, né? Eu espero no sentido de ter esperança, não de estou esperando alguma coisa, certo? Então, a maneira como a gente expressa essas ideias são: alguns verbos vão ser seguidos de ing e outros vão ser seguidos de to, e alguns vão ser seguidos pelos dois, certo? Então, quais são os verbos que você precisa colocar ing depois? Enjoy, que é gostar. Então, eu vou falar, eu curto dança. Então, eu vou falar, I enjoy dancing, certo? Se eu for falar, eu não gosto, né? Então, I don't enjoy dancing. Deixa eu só fazer o quadro aqui, que a pessoa já não tá. Opa. Mas, tomando pau no final do livro aqui, ó. Então, she enjoys opera. Então, esse verbo vai ser conjugado. She enjoys, né? Tem que colocar o S na terceira pessoa. Ela gosta de ópera. Só que, quando eu quiser falar de gostar de fazer alguma coisa, eu tenho que prestar atenção. She enjoys singing opera. Opa, já muda de figura. Ela gosta do quê? De cantar ópera. Eu gosto de assistir. Então, eu vou falar. I enjoy watching opera. É um pedido do verbo. Todo verbo que segue o verbo enjoy tem que estar no ing. Certo? Tem pessoas que não se importam, então eu vou falar assim, ó. I don't mind watching opera. Não vou odiar, mas também não vou gostar. Certo? Agora, se eu for falar, eu pratico. I practice singing opera. Eu pratico o quê? Cantar ópera. Ai, eu me imagino cantando ópera, assim, sabe? Meu Deus. Então, I imagine singing opera. Peguei o mesmo exemplo para mostrar como que ele acontece. Deu para entender, pessoal? Sim. Gente, essas aulas não acontecem assim. Vocês Professor, têm que ter eu presença. não tava conseguindo mutar o microfone. Tá, mas agora tu conseguiu?
Tá, tu entendeu isso Entendi aqui? melhor. Aham. Tá. Então, eu preciso colocar do enjoy, mind, practice, imagine. Tem que colocar o ing depois. Não vai colocar enjoying, como já aconteceu. A pessoa estuda assim, ó. Enjoy ing, chega lá na hora da prova, o cara faz assim. I enjoying. Não, não é no verbo. É o verbo que vem depois. I enjoy studying, por exemplo. Eu curto estudar. I enjoy studying, qualquer coisa. Ou I enjoy studying history. Vou botar aqui. Alright? Então, some verbs are only followed by the infinitive. Então, quando você estiver falando de uma esperar, né? Que não é uma opinião, tá? Você tem uma expectativa. Então, decidir, ter esperança, precisar, planejar, tentar, querer. Então, todos esses aqui pedem, a maioria deles, né? Pedem que você use o to. Então, eu decidi ficar. Como é que eu vou falar isso? I decided to stay. Certo? Ou eu esqueci de ficar. I forgot to stay. Ai, que exemplo estapafúrdio. Não, não é estapafúrdio, não. Tá? Quantas vezes a pessoa. Olha, eu já sei de um cara que foi pro centro de carro, só que ele ia sempre de ônibus. Daí tava chovendo e tal, ele foi de carro. Saiu do emprego dele, pegou o ônibus, ele tava no meio do ônibus assim. Nossa, mas tem alguma coisa estranha. Tô esquecendo de alguma coisa. Aí quando chegou em casa, olhou pra garagem e disse assim: o carro! Tá? Então as pessoas adultas esquecem das coisas. Como é que a pessoa esquece de ficar lá? Ele esqueceu, tá? Aí chegou em casa, pegou o ônibus de volta, voltou pro centro para pegar o carro. Ai, ai. Vocês acham que eu tô inventando? Não tô, não? É sério? É sério? Isso que a pessoa nem é velha, tá? Então, I hope to stay. O que I hope? Eu tenho esperança, eu espero ficar, né? A pessoa quer ficar, fez uma viagem e aí não sabe se vai conseguir ficar mais um dia, tá? I hope to stay, né? Eu espero ficar. I need, o que que é I need? Eu preciso ficar. I need to stay, certo? E isso aqui, ó, só para dar uma ideia, ele é um processo que está acontecendo com o verbo, que aconteceu com o verbo need. Até alguns, sei lá, 100 anos atrás, o need não aceitava o to. Aí começaram a usar e ele perdeu essa característica. Agora ele tem que usar o to junto. I want to stay. E por aí vai, aquela lista ali, né? Eu planejo, eu espero, eu decidi, esqueci. Então, esses verbos de ação que remetem a um futuro, assim, você vai usar o to, certo? Agora nós temos os verbos de que a maioria deles, os verbos de opinião, né, vão poder aceitar tanto um quanto o outro. Então, você vai poder utilizar I, não, pera aqui. Por exemplo, I like
Eu gosto. I love. Eu amo. I hate. Eu odeio. Né? Então, esses verbos de opinião, eu tanto posso falar waiting quanto to wait. Então, eu posso falar I love surfing ou I love to surf. Né? I don't like watching musicals. Ou I love watching musicals. Ou I love to watch musicals. Tanto faz, né? I love to watch musicals. Ou eu posso falar I love watching. As duas formas estão certas. Ok? Perguntas? Então, se eu colocar como eu coloquei na prova, que tinha, a frase era a seguinte: complete with the forms of the verbs. I love. Eu tinha que completar. Waiting to wait e waiting and to wait. Qual que vocês marcariam? Qual que vocês marcariam? Gente, ou é um, é outro, é outro. Chuta, erra, acerta. I love to wait. Então, não tá errado falar I love to wait. Né? Embora ninguém vai falar, eu adoro esperar, mas, né? Vamos dizer que alguém fale essa frase. Vamos colocar I hate, melhor. Todo mundo ama, odeia. Então, I hate. Então, I hate to wait. É um verbo de opinião, certo? Os verbos de opinião aceitam os dois. Então, qual que você tinha que marcar? Essa aqui, a terceira. Os verbos de opinião, gostar, odiar, aceitam as duas formas. Então, eu não posso aceitar. Embora a tua frase esteja certa, nesse caso, você tem que identificar quais são os verbos que aceitam as duas formas. E hate é um que aceita as duas formas. Eu tanto posso falar I hate waiting ou I hate to wait. Ok? I hate to wait. Então, tanto faz um ou outro. Agora, quando você for falar I enjoy, daí eu vou colocar aqui. I enjoy dance. I enjoy to dance. Ou I enjoy dancing, boca aberta. To dance e I enjoy dancing and to dance.
Qual você marcaria? A primeira ou a última marcaria? A primeira, Uhum. tá? Enjoy só pede que você marque ING. Só pede que você faça frases com ING. Tá? Entra nesses aqui, ó. Imagine, enjoy, practice, don't mind, mind, né? Eu poderia falar I mind watching opera. Também pode ser que eu me importo de assistir. Não quero, não é que eu odeio, mas eu me importo, não quero assistir. Ok? Mas eu sinto que vocês não tão firmes nisso aqui. Vamos ver outra coisa aqui. Melhor jeito que tem é fazer exercícios. E é claro que ele não tá me ajudando. Por que que você faz assim comigo? Computador não é meu amigo. Deixa eu ver. Tá, aqui. Verb é página W35, tá? Aqui. Complete the sentences with the correct form of the verbs in the box. I want to buy some new sneakers. Eu quero comprar alguns tênis novos, né? Então, I want to buy some new sneakers. I hope around the world one day. Primeiro, quais são o significado desses verbos aqui? Speak é Falar. falar. Go, Ir. ir. Travel, Não lembro. viajar. Uhum. Anota para não esquecer. Viajar. Play, Jogar. jogar. Work. Estudar. Não, livro. Ah, não lembro. Alguém ajuda. Vocês vão deixar o amiguinho assim, desprotegido? Qual é a palavra? Work. Se alguém falar que é work, 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 eu odeio aquela música. Odeio. Parece que ela tá com preguiça de falar. Fala direito, não consigo entender uma palavra daquela criatura. Work é trabalhar, tá? Trabalho. Mas deixar o amiguinho na mão da Vivian, ó, que coisa feia. Ó, Eu tô rindo da tua música aqui. nossa, é horrível aquela música. E não sou só eu que penso, tá? Tem outras pessoas, músicos que dizem assim, ai, eu já vi entrevista deles falando assim, pelo menos eu não cheguei em casa e não disse assim, eu vou fazer uma música horrível. E eu assim, meu Deus do céu, tá? Então não sou só eu. Tá. I hope. Então, work é trabalho, desculpa. Watch, assistir. Buy, comprar. Então, eu espero, I hope, around the world one day. Eu espero que. A expectativa que eu tenho, gente, de viajar ao redor do mundo um dia, né? Gente, semana que vem vocês vão fazer uma prova disso aqui.
Então, eu tô pressionando, porque a gente vai ficar esperando vocês virem com a resposta. Não, a gente falou disso até agora, certo? Eu perguntei para vocês se vocês têm dúvidas. Não tem. Então, se vocês têm dúvidas, me falem. Que daí eu não venho para os exercícios, eu refaço a minha explicação. Mas a partir do momento que vocês disseram não tem perguntas, vamos para os exercícios. Vocês anotaram o que eu falei? Tá tudo certo, Eu né? sim, porque eu não vou fazer a prova, mas eu anotei. Então, exatamente. Porque tu fez isso durante o ano que tu não pegou recuperação. Vamos lá, gente. O que que é? Qual é o verbo que você vai completar ali? Eu espero fazer o quê ao redor do mundo? O que que todo mundo pensa um dia fazer? Todo mundo pensa isso. Não vão conseguir. Uma viagem, certo? Eu espero viajar ao redor do mundo um dia. Como é que fala isso em inglês? I hope. I hope. Posso falar? Pode. Travel. Isso. I hope é travel. Então, só que como o verbo hope é daqueles que pedem que você use o to, I hope to travel around the world one day. Ok. Agora, Flora wants that new action movie. Ela quer assistir aquele What? novo filme de ação. Tá. Você vai colocar to watch ou watching? Watching. Não, Andrei, want é um daqueles verbos que pede que você use to. Vai lá olhar lá. Vai olhar lá na lista, tá? Want, ele quer, é ideia do futuro, é uma expectativa, lembra? Então, want to watch. Tá bom. Joe tried. Ele tentou falar francês com um amigo de Paris. Então, Joe tried to speak ou tried speaking ou é os dois? Hum? Joe tried speaking French to a friend from Paris, tried to speak French from a friend to a friend from Paris, ou os dois? O verbo try. Eu acho que os dois. Uhum. Uhum. Não, é só try to, ó. Try to, desculpa. Mas é isso, né? A gente tenta, erra, né? Ele tentou falar. É que o tentar e dá aquela ideia de futuro, aquela expectativa. Então, os verbos de expectativa, hope to, want to, try to do, ele vai ser com o to, tá? Os verbos que criam uma expectativa. I forgot, mesma coisa. Eu esqueci to the drama club, meeting. Eu esqueci de ir para a reunião do clube de teatro. I forgot I forgot to go to the drama club meeting. I'd like
I'd like fazer alguma coisa com os animais. Fazer o quê? I'd like to Work work with animals. E Hugo hopes to play for Cruzeiro Esporte Clube. Alright? Então, gente, isso aqui me deixou preocupado. Vocês precisam estudar isso aqui também, tá? Eu não sei por que vocês não estão interagindo. Só o Andrei e a Fabiola. Certo? Deu o nosso horário da aula, gente. E agora eu vou dizer tchau. Nós temos um intervalinho, depois tem aula com o oitavo. Tá bom? Estudem. Fábio, beijo, boas férias. Obrigada. João, tem alguma pergunta, João? Que fique registrado que ele não estava. Andrei, tem alguma pergunta, Andrei? Oi? Não, eu tinha caído da reunião. Ah, tá, não, é que agora terminou a aula. Ah, bom. Tá bom. Tá, joia. Desculpa, porque, tipo, tô com muita dor de barriga hoje, eu tô passando mal. Acho que o meu não fez. Não, mas tu participou bastante, Andrei, tá? Bem legal. Tá bom. Tá bom. Até mais. Bem legal. Até mais.